No fim da Guerra Fria, quando a União Soviética se desmantelou, muitos oligarcas russos, às vezes fugidos da transição e tal, migraram para Israel. Então teve uma leva muito grande de migração russa para Israel. A maioria desses russos que foram para Israel eram judeus russos que foram ficar em Israel no pós-União Soviética. Mas alguns oligarcas, não necessariamente judeus, foram também para a Rússia, inclusive criar rede para Israel, criar rede de crime organizado. Israel Jerusalém, por exemplo, é um lugar onde você tem, por exemplo, um bairro russo fortíssimo, que historicamente não é só dos judeus russos, é também de uma certa, vamos dizer, de uma certa máfia, ou de um crime organizado russo que se instalou ali. Então você tem uma o Abramovich foi visto, acho que hoje, no aeroporto de Tel Aviv, uma tentativa de ver onde fica aqui agora o ex-dono do Chelsea. Porque a Inglaterra fechou completamente. Inclusive, havia uma presença muito grande dos ricaços, né, dos oligarcas russos, em Londres e na Inglaterra de maneira geral, onde eles iam passar férias, onde iam fazer compra. Todo o mercado de luxo britânico atendia muito essa demanda dos oligarcas russos. Londongrad. E aí, o que acontece? Por causa disso, eles vão para Israel. Nova York também teve muito apartamento, coisa que foi confiscado. Então, Israel é um lugar para onde esses caras têm ido. O que eu perdi aí? Mercado de luxo, casa, veraneio. Navio, né? Navio. Então, né, os caras vão. Os iates dos caras vão pensar. Então, tem uma relação. Por isso que Israel é um player estratégico ali, porque os caras têm uma relação histórica com a Rússia, inclusive de diáspora. E a população, né, de russos, o lugar do mundo. A porcentagem, o país que tem a maior porcentagem de russos, de pessoas, indivíduos que falam russo fora da Rússia, é Israel. Fale, Leni. Uma outra pergunta que é do Cauã Souza. Ele falou para vocês comentarem sobre a questão da Índia ter disparado um míssil acidentalmente sobre o Paquistão. O que foi isso? Sobre o Paquistão? Cara, eu vi uma história. Eu lembrei disso. Deram um botão na mão do estagiário. Isso. Mas sem querer. É como se o Paquito aqui disparasse um míssil, é isso aí. Olha, mas já houve, nos últimos 3 anos, desde 2019, um monte de pequenas escaramuças e tensões ali na fronteira da Caxemira. Que também escalaram para desescalar, né? Quer dizer, você teve ali, até prenderam o piloto e tal. Mas assim, eu não acho que isso em si configure uma situação de guerra e tá todo mundo com os olhos tão voltados para a Ucrânia que qualquer também zica que aconteça em outro lugar. O que a gente teve foi em 99, a guerra de Kargil, esse foi o momento mais tenso entre os dois. E óbvio, a preocupação é porque os dois são potências atômicas. Mas esse é um exemplo de países, potências atômicas que entraram em guerra convencional e não usaram bomba atômica. E guerra muito localizada também. Isso. Eles não e a mesma coisa entre a guerra sino-soviética. Entre China e Rússia nos anos 60, 2 potências atômicas que entraram em guerra e não usaram armas atômicas. Entendi. O Marcos Moura, que esteve aqui na outra live, ele mandou uma pergunta pra gente. Ele está dizendo o seguinte: existe a possibilidade de uma caçada ao Putin, como houve ao Saddam Hussein, ao Gaddafi? Assim? Alguém chegar lá e falar, vão matar, vão cortar a cabeça. Olha, deve ter conspirações de todo tipo acontecendo contra o Putin, da própria elite militar. Deve ter gente lá querendo matar o Putin. Isso. Mas a questão é que a Rússia é uma grande potência e, como tal, é muito difícil você ter uma infiltração estrangeira que consiga fazer esse tipo de coisa. É porque no caso do Saddam Hussein, houve uma invasão, uma ocupação do país, houve bombardeios vários em cima de casas e propriedades do regime, do Saddam Hussein. Com o objetivo de matá-lo. Com o objetivo de matá-lo. Sim, mas do mesmo jeito que a Rússia está tentando matar o Zelensky. É igual, só que isso não está acontecendo na Rússia e não vai acontecer, porque, enfim, essa é uma agressividade, declaração de Terceira Guerra Mundial. Mas o Putin nunca declarou abertamente que ele ia matar o Zelensky, como os Estados Unidos falaram. Quando ele entraram na Iraque, não, a gente vai tirar o Saddam Hussein. Então, isso não aconteceu nessa configuração e eu acho o contrário. Quer dizer, é mais fácil a Rússia matar o Zelensky do que alguém matar o Putin nessas circunstâncias que se colocam. Mas se acontecesse esse cenário, Putin é morto, a guerra acaba ou não? Não dá pra saber, porque a gente não sabe quem que vai assumir da elite. Eu diria que no primeiro momento ela pararia. Esse é uma espécie de golpe palacial. Isso eu acho que vai depender muito da avaliação de quem liderar um esforço desse, sobre o impacto que isso está tendo sobre a opinião pública, né? Porque se houver se isso acontece no meio de uma alta taxa de apoio popular desse conflito, que está difícil de avaliar agora, né? Porque as pessoas só estão começando a sentir o impacto. Então pode até ser que continue, mas eu acho que esse é até o problema em regimes não democráticos. Como o plano de sucessão, por exemplo, no caso da Rússia, não está tão claro, ou na China, o que acontece amanhã, o Xi Jinping sai de cena. Assim, tem uma institucionalidade, obviamente,
Mas a Rússia não. previsão, a capacidade de antecipar movimentos dessa natureza sempre é mais limitada do que, sei lá, nos Estados Unidos. Eu né? diria o seguinte, se cair, nós vamos ter um outro líder forte, controlador, autoritário, porque o jeito como o sistema está colocado hoje, ele não sobrevive, não se mantém, e vem alguém que tem essa intenção. Mas às vezes esse cara vai ter que ser fabricado. Porque eu Pode ser que penso. seja fabricado. Vamos pensar O no próprio exemplo próximo general, nosso, que é Maduro ser Chaves. O que é ser gay. fabricado? A gente não. produz alguma personagem É que porque possa cumprir esse papel. cara. É porque, por exemplo, pensa o Chaves. O Chaves foi diagnosticado com câncer e ele conseguiu articular mais ou menos uma transição. Maduro foi primeiro chanceler do Chaves, depois foi vice do Chaves. Então, ele conseguiu pagiar o Maduro, o Chaves conseguiu pagiar o Maduro, para que, na sua morte, se isso acontecesse, ele fosse o sucessor natural. De novo, a falta de informação nos deixa um pouco cegos e à deriva com relação ao que acontece na Rússia. Mas eu não vejo de fora, pelo que a gente recebe de informação da imprensa, nenhum sucessor óbvio ao Putin. O que foi dito é o chefe das Forças Armadas, o Sergei, o general, ele já foi cogitado como um potencial sucessor, mas não foi preparado. Enfim, vai ter uma disputa de poder, uma briga interna dificílima e vai ter que surgir alguém do mesmo jeito que o Putin surgiu. Não, Então, esse no cara não primeiro momento, necessariamente- pararia a guerra. Eu acho que não dá pra saber, Não, assim. continuaria a guerra, mas talvez parasse qualquer tipo de expansão. Eu diria que tende a, sei lá, ficar meio um cessar-fogo, não sei, um momento de... É muito engraçado que o Yeltsin foi quem escolheu o Putin, né, como sucessor. E eles entrevistaram o Yeltsin e perguntaram, mas por que você escolheu o Putin? E ele falou, porque foi o único cara que quando me passava as informações não falava além do necessário. Porque todos os meus outros assessores queriam fazer minha cabeça sobre o futuro da nação e tal. E o Putin chegava lá, falava sobre o que lhe pediram e foi embora. E o Yeltsin falou, olha, esse cara me parece ser um cara mais técnico, etc. olha só. Mas o Putin foi um cara que se fabricou ao longo do tempo. Ele não era assim, Não, em não é. 99. Ele não era assim. Mas não era cara assim em 99 não carismático. era assim há 5 anos atrás também. Mas Não eu era acho que- do jeito que ele está. Ele tá, sei lá. Mas eu acho que muito vai depender também de como seria essa transição. Se você tem manifestações em massa, a chance de uma transição democrática seria obviamente maior De um opositor do assumir a que presidência. um general derrubar né, aposentar o Putin. É que sem as instituições democráticas, a democracia não sobrevive. Então vai lá, pode ter uma transição democrática, Turquia, Erdogan. E aí é aquele que ele começa a controlar, entendeu? Ele vai dominando o país, vai dominando todos os meios de acesso ao poder. E sem instituições muito fortes, por isso que você fala em democracia, a gente tem que brigar por defesa de instituição, senão você fica muito vulnerável. Esses países não têm essas instituições colocadas. E você falou do Chaves, ele estava com câncer terminal. E tem esse papo do Putin poder estar com uma doença mas terminal. é difícil dizer. É muito difícil dizer, porque é só especulação. Coisa da Deep Web, coisa de canais de do teorias da YouTube conspiração. que vão propagando esse tipo de coisa, porque a cor do Putin no pronunciamento, Tão ou a nesse expressão nível? facial, ou ele tá é? inchado porque tomou corticoide. Mas é muito difícil saber. Né? Bom, toda vez que tem uma crise, um momento decisivo, bom, vamos pegar a eleição de 2016, por exemplo, as pessoas falavam da Hillary com Parkinson, em 2020 as pessoas falavam do Biden com algum tipo de Alzheimer. É difícil dizer, né? Não, o próprio Trump também teve isso. Sim, Falaram sim. dele que ele estava doente, várias vezes ele mostrou o exame. Então é isso. Aqui em São Paulo também o pessoal falou bastante disso lá do Bruno Covas, lembra? Que logo depois que ele ganhou a eleição, um dia depois ele era o prefeito, ele ganhou a reeleição. No outro dia da eleição, tipo, o resultado saiu no domingo, na segunda-feira ele foi e aumentou o salário dele, né? Dele de geral. Aí no meio da pandemia ele foi lá pro Maracanã, lembra? Ele e o filho dele ver o jogo do Santos com o Palmeiras, a final da Libertadores. E aí os caras falam, ele fez isso porque ele ia saber que ele ia morrer, tá ligado? Os médicos já falou que ele tinha pouco tempo de vida, vai curtir a vida, e aí ele foi azaralhando, tá ligado? Sempre rola essas teorias da conspiração. Acho, assim, é uma possibilidade? É. O ditador ele vai se cercar de um véu de incerteza, porque a gente não sabe o estado do cara? Sim. A não ser que ele fique careca, alguma coisa assim. Mas eu acho pouco provável. E, de novo, a exposição do Putin ela é muito controlada, né? Isso é uma coisa interessante. O Chaves adorava ir lá, né? Fazer discurso de horas e horas e horas, mesmo ele estava doente. O Putin não. O Putin, inclusive, o que chamou a atenção da imprensa estrangeira e as pessoas ficaram meio confusas, porque ele estava com a mesma roupa, a mesma gravata, no mesmo cenário, em dias diferentes, fazendo pronunciamentos. Então, assim, as pessoas ficaram se perguntando, bom, mas será que então não é uma coisa meio ensaiada? Já gravaram porque o cara tá muito mal. Foi gravado, foi preparado. Mas, olha, dos passos do que ele ia É impossível ter certeza. E em uma eventual terceira guerra mundial, isso é uma pergunta do Lucas, numa eventual terceira guerra mundial, qual seria o lugar do Brasil? Onde o Brasil ficaria nesse meio? Opa. Aí... Isso é uma pergunta simples pro final. Assim, tipo... eu acho que é um